Tenha em mente quantas consultas precisam ser realizadas por semana, por dia, por semana, por mês, para atingir o valor definido como teu objetivo. Mais adiante, fica aí, presta atenção, que mais adiante eu vou te dar um cálculo base que você vai poder adequar aí para o seu preço de sessão. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa APC, um espaço para você organizar o seu consultório, seus atendimentos e se profissionalizar para valer. Eu sou a Débora Coelho, psicóloga, psicoterapeuta do Consultório dos Sonhos, e hoje eu quero conversar contigo sobre como é possível no consultório a gente ganhar mais e trabalhar menos. Sabe por quê? Porque a minha tarefa, a minha missão daqui para frente é ajudar você, psicólogo, a trabalhar menos, a faturar mais, com atendimentos de extrema qualidade. Inclusive, eu quero te perguntar, você conhece aí os 3 poderes? Aposto que nem tem ideia que você tem aí 3 poderes bem pertinho de você, à sua disposição, não é? Então, olha só o que eu vou te dizer. Os 3 poderes. O primeiro poder é dar o primeiro passo, é em busca daquilo que tu identificas que é necessário para o teu crescimento no consultório. O segundo poder é persistir, te manter nessa linha, de crescer, de te desenvolver. E o terceiro poder é qual? Intensificar o seu aperfeiçoamento. E esses poderes a gente sempre vai estar, independente do tempo de caminhada no consultório, a gente sempre vai estar reativando, revendo o nosso posicionamento, pensando em como a gente pode se comunicar com cada vez mais clareza e eficiência com os nossos clientes, em potencial também, e como a gente pode reorganizar, fazer uma gestão realmente eficiente do nosso consultório e do nosso atendimento clínico. E aí, a minha primeira pergunta para ti é a seguinte: colega, você sabe como organizar as finanças do teu consultório? Sabe? Quem está fazendo aí já a sua organização financeira, começando a ver tabelas, agendas, a quantificar o quanto gasta na sua profissão, escreve aí para mim que eu quero saber. Para mim, na minha história, organizar as finanças do consultório sempre foi um momento de deixa para lá, será que é agora? Ai, que preguiça. Mas como por muitos anos, né, digamos aí, a metade do meu tempo de profissão, né, uns 10 anos eu trabalhei em empresas nas quais existiam muitos profissionais, nós coordenávamos mais, né, de 3 ou 4 psicólogos atendendo e outros profissionais da saúde, era uma tarefa de equipe, tem que sentar e tem que fazer. Tem que conversar com o contador, tem que, né, organizar o pagamento do aluguel, tem que ver se quem aluga a sala está quitando. Então, sempre foi uma tarefa chata, mas feita a 2, a 3, porque sempre tem um outro colega, uma outra colega que está junto com a gente. Quando eu comecei a trabalhar no consultório, não mais em clínica, eu tive que me haver com as minhas próprias dificuldades em organizar minha vida financeira, e não é só do consultório não, porque se você tem dificuldade em organizar a sua vida financeira no consultório, isso significa que você também tem dificuldades de lidar com o seu dinheiro, de olhar para o seu dinheiro. E eu quero te dizer que eu tive muito mais dificuldade do que eu tenho agora. Agora eu tenho resistência, não é dificuldade. Eu tenho que fazer e eu sei que eu vou fazer, e tem aquele momento de sentar e
pensar no dinheiro. E é isso que eu quero te convidar a fazer, porque a organização é a chave para qualquer negócio progredir e continuar existindo. E com os nossos consultórios não é diferente, né? Então, controlar as finanças, saber onde investir, o que é essencial para o teu consultório agora, se é comprar um computador para atender melhor os teus pacientes, se é pensar em te qualificar e aprender novas técnicas, né? Então, tu tens que agora identificar o que é essencial. E um dos principais desafios para nós, psicólogos autônomos, é entender que o nosso consultório é sim uma empresa, ou seja, a gente vai ter que gerenciar como uma o consultório, né? Portanto, se você tem um consultório, saiba a partir de agora que você é gestor, é gestora do seu negócio. Não tem como fugir. E saber lidar com o financeiro do teu consultório é uma demanda importante e essa responsabilidade não dá para delegar. Pode ter um contador, uma contadora ótimos, mas é responsabilidade de quem faz o negócio. Portanto, é sua responsabilidade. Outra grande vantagem quando a gente começa a arrumar o dinheiro é entender que o dinheiro aparece, que a gente pode planejar, inclusive, as nossas tão desejadas férias. Ou quem sabe, uma gordurinha extra para você investir em desenvolvimento. As palavras-chave que eu quero destacar para ti agora, presta atenção, é organização, controle e análise. Que maravilha! Vamos lá mergulhar juntos no mundo dos obsessivos, porque a gente vai precisar desses recursos obsessivos para lidar com dinheiro, né? Freud já havia nos dito. Então, organizar, controlar e poder justamente olhar, conhecer o seu dinheiro. Afinal, a gente lida com o quê? Com renda variável. E uma renda variável é difícil de administrar. Você vai precisar sentar e fazer isso. E isso requer que você trabalhe também com os seus princípios sobre o dinheiro. O que é o dinheiro para você? Quais são as suas dificuldades pessoais com o dinheiro? Como você quer lidar com o dinheiro daqui para frente? Organização financeira precisa do quê? Isto mesmo, registro diário de operação. Organizar compras, listas do que você compra no supermercado, o que você compra na livraria, na papelaria, o que você paga de aluguel, manutenção em geral, o que você gasta na sua supervisão, na sua análise pessoal, nos cursos que você faz. É extremamente importante ter tudo na ponta do lápis, né? Ou então um arquivo organizado e fácil de encontrar. E não adianta minimizar essa tarefa. Ela vai tomar tempo da sua rotina, mas você vai organizar um dia específico para olhar para as suas finanças. E pode apostar que esse exercício de auto-organização vai fazer com que você se sinta mais dentro do seu negócio, conseguindo aí guiar melhor o seu negócio. 2, planejar é a arte do negócio, né? O planejamento tem que ter metas, sim, e tem que ter objetivos bem realistas, claro, né? Que estejam aí de acordo com a tua organização financeira. Além da gente, nesse plano de metas, ter objetivos desejados, é necessário que a gente saiba identificar quais são as principais atitudes que farão aí com que a tua clínica alcance as metas que tu estabelecesse. Por exemplo, tenha em mente quantas consultas precisam ser realizadas por semana, por dia, por semana, por mês, para atingir o valor definido como teu objetivo. Mais adiante, fica aí, presta atenção, que mais adiante eu vou te dar um cálculo base que você vai poder adequar aí para o seu preço de sessão, tá bom? E você sabia que o seu cliente em potencial, que está ali na primeira sessão, ele não está atrás
de preço baixo. Talvez você pense isso. Tá difícil a situação, em crise, o pessoal todo pedindo atendimento social, então o cliente que chegou, ele pode pagar pouco. Ei, o cliente que chegou, sabe o que ele deseja? Que você resolva o problema dele. Se ele for convencido de que o teu serviço é a melhor opção para ele vai estar sim disposto a pagar o preço justo por isso. Presta atenção. O cliente quer alguém que resolva o seu problema, tá? E aí vamos chegar nesse ponto. Aí, Débora, como é que eu faço então para calcular o preço da minha hora? Primeiro, parabéns, você falou certo, é o preço da sua hora. Porque o valor da sua hora é outro negócio. Você sabe o que é o valor da sua hora? O valor da sua hora é a experiência que esse cliente ele está tendo na primeira sessão contigo. Como é o seu acolhimento, qual é a sua capacidade de escuta, você facilita para que essa pessoa que está se sentindo temerosa, com receio, inibida na sua primeira consulta, para que ela se sinta à vontade, para que ela possa falar, afinal de contas, o que a trouxe ali? O que você devolve para essa pessoa? Ela sai do seu atendimento carregando o quê? Aí está o valor. O preço é essa continha que eu vou te ajudar a fazer agora. Imagine você, psicóloga, psicólogo, que mora aí numa cidade do interior, tá? E você se queixa que tá difícil melhorar o padrão de renda com a psicologia na sua cidade, que tem um público com a maioria procurando planos de saúde, que atualmente a sua clínica ela é feita com um grande número de convênios, e que você tem bastante concorrência nessa cidade, o seu faturamento atual não ultrapassa aí a casa dos R$3.000. Bom, se traçarmos um plano de ação, ele certamente vai passar, pela sua mudança de pensamento em relação ao dinheiro. O que significa o dinheiro para você? Qual é a sua história com o dinheiro? Como é a sua relação com o consumo, com a possibilidade de fazer o dinheiro se movimentar, de investir para depois ganhar o dinheiro? Como precificar? Como é na sua história de psicólogo, de psicóloga, dar um preço e precificar? E como você trabalha com esse preço? Você faz escalas? Você trabalha também com convênios, com preço social, você tem um preço, mas flexibiliza demais e quando percebe só um paciente paga o seu valor cheio. Que dificuldades são essas em assumir o aspecto negocial do seu atendimento clínico? Depois de toda essa imersão na sua relação com o dinheiro, que é justamente com o objetivo de transformar, abrir a sua mentalidade em relação ao dinheiro, a gente tem que revisar a sua agenda. Por exemplo, os clientes de plano, eles podem ser conduzidos em dias, agrupados em dias, para que se libere o horário para atender um público mais selecionado, que este sim só seria atendido pelo seu preço cheio, que é o alinhado à meta de faturamento. Exemplo, você coloca como preço cheio o valor de R$200. Se você negocia, ou se você deixa o seu paciente negociar por você e dizer quanto custa o seu atendimento, você pode ter preços diferentes. Não, Débora, o meu valor é 200, mas eu tenho paciente 150, 170, 180, agora eu tive uma que voltou e aí não pode pagar, aí eu fiz um desconto, ficou 190. No final da nossa análise, eu percebo que a colega tem um preço de R$200 e um paciente que paga este valor. Então, isto também precisa ser ajustado. Então, toda essa organização
convênios, vamos diminuir o convênio, vamos abrir mais espaço para clínica particular, como é que você vai precificar? Se você quer colocar níveis, como vamos colocar esses níveis que fiquem bem claros para você, para que você tenha muito mais assertividade para falar para o seu cliente em potencial ali no período das avaliações iniciais. Outro ponto que nós teríamos que também trabalhar, melhorar a identidade visual e a qualidade dos teus serviços de divulgação nas redes sociais. Dá uma imagem mais sofisticada, que combine com o seu nicho, que realmente fale algo de valor para o seu cliente em potencial. Num primeiro momento, o que a gente pode pensar, né? Não tem mágica, não é que você vai fazer tudo isso e pum, Débora, bombei! Não, você vai ter que esperar e, de novo, controlar, analisar, mapear todos as suas movimentações, as mudanças em relação ao dinheiro, a precificação, a comunicação com as redes sociais e o que isso converte de diferença para ti. Por quê? Certamente a gente tem que aprender algo. Se a gente quer romper a barreira aí dos 5 dígitos, aumentar o nosso valor, mas também não se matar de trabalhar, né? Porque não é esse o nosso objetivo. Mas a gente tem que aprender um esquema, uma estratégia para a gente continuar crescendo sem que a gente se violente muito, né? Bom, essa mentalidade de perceber e trabalhar com dinheiro de forma mais consciente e organizada certamente gera diferença na sua maneira de precificar e também de poder sobrar aí uma gordurinha para você começar a investir na sua divulgação, na divulgação dos teus conteúdos. Mas isso é daqui a pouco. O que eu quero te dizer aqui, olha? Aquela orientação do cálculo que eu falei antes, eu vou te mostrar agora. Como é que você vai fazer, então, essa matemática? Você precisa pensar em qual é o valor, né? Qual é o valor que você gasta. Você vai fazer a conta de tudo que você coloca aí no seu consultório, como eu já falei no início da live. Vai ver aí que você tem um gasto de quantos? 1.000, né? Quantos mil aí por mês? Bom, se você tem um gasto X, quanto você precisa em atendimentos por semana para pagar? Vamos supor aí que você faça um cálculo de R$150, o valor, né, o preço, me corrigindo aqui, o preço da sua hora. Você vai precisar de quantos atendimentos por semana? Quantos atendimentos por mês você vai fazer? E com esse cálculo em mãos, você vai ver se é viável. Por exemplo, 5 pacientes por dia. É diferente de atender 10 pacientes por dia, não é? Quem atende aí quer escrever um pouquinho e contar comigo. Como fica, colega, como fica a sua mente em termos de disposição, geração de ideias e criatividade ao escutar 10 pacientes num dia? Como fica a sua mente se você atende 5? Tenho certeza que com 5 pacientes, a sua mente não fica sobrecarregada de identificações projetivas, nem cansada, nem tampouco com pouca disposição para receber o material que o paciente te manda e poder justamente oferecer o melhor do seu valor como psicólogo. Então, a gente está dizendo aqui que uma agenda lotada, um consultório cheio, ele tem que ser adequado à sua mente, porque nós trabalhamos com a nossa mente. Esse é o maior valor que a gente tem. Porque ali está o melhor da nossa capacidade de conter
as angústias do paciente, as ansiedades do paciente, para que ele volte a pensar, para que ele possa reequilibrar a intensidade das emoções e voltar a pensar em si, no seu desejo, inclusive em termos reais de como sair da paralisação do seu sintoma. Então, nós trabalhamos muito com a nossa mente para deixar a mente do outro razoavelmente ok. E você precisa ter esta noção de que atender 10, 7, 8 pacientes por dia é muito custoso para a qualidade do trabalho que você exerce. Um outro modo, né, da gente organizar a nossa vida de consultório é também a gente entendendo quais são as nossas necessidades, porque as nossas necessidades vão nos ajudar a traçar o plano de trabalho. Imagina, você psicólogo aí de uma grande multinacional, tá? 10 anos de carreira em empresa, e tu tá acostumado a trabalhar 13 horas por dia. Esse ritmo vai durar para sempre? Tive um colega que há 3 anos, quando ele se tornou pai, e eu vou contar essa história porque é muito legal. Nós mulheres imaginamos que isso acontece só conosco, né? Mas não, acontece com os homens também, olha só. Então, quando esse colega se tornou pai de trigêmeos, né? Tarefa, que tem que pegar junto com a mulher mesmo, né? Ele começou a sentir efeitos do estresse, ele não tinha tempo para se exercitar, ele passou a ter problemas de pressão, e aí tomou um susto e decidiu reavaliar os seus objetivos de carreira. Ele quis desacelerar para acompanhar o crescimento dos filhos. A decisão fez com que ele procurasse um trabalho que oferecesse uma relação muito mais equilibrada entre o trabalho e a vida pessoal. Assim, ele fez uma transição de carreira, voltou para o consultório como consultor e headhunter, era a especialidade dele, né? E agora, o que ele conta? Que ele tem horários flexíveis, que permite com que ele possa levar os filhos à escola, como ele gosta, e também poder se exercitar, que sempre foi algo importante para ele. Né? Ele tem autonomia para escolher os projetos nos quais ele vai entrar, e ele consegue administrar melhor a carga de trabalho e permanece muito mais tempo envolvido com o mesmo, né? Ele diz que não trocaria o trabalho atual por um cargo com um salário muito mais poupudo, né, se isso demandasse perda da qualidade de vida. E eu tô com ele também, né? Ele diz o seguinte: ter um tempo para desenvolver projetos pessoais fora do mundo virtual é importante para estimular a criatividade e o bem-estar. Fatores que certamente, né, são fundamentais para o nosso crescimento na carreira. A gente tem que estar com a nossa mente razoavelmente bem, experimentando ela de um modo criativo e envolvida também em tarefas, em momentos que nos geram bem-estar e conexão. E ele diz que atualmente ele é mais criativo, mais produtivo. Eu também me sinto assim no momento que me reorganizei e diminuí o meu tempo de trabalho, já que além do consultório eu também era professora universitária. Né? No momento em que eu fiz essa escolha, o primeiro ponto de ganho foi a minha criatividade. E depois reorganizar o consultório para poder ganhar mais, trabalhando menos. Porque justamente é esse o ponto que eu quero te ajudar aí a conhecer. Um momento que a gente tenha coragem, faz a virada e a gente cria metas para a gente se desenvolver no trabalho que combinam com as necessidades que temos de ter mais qualidade de vida, de experimentar um tempo mais decente, de não ter que fazer tudo atropelado. E aí, é claro, né, que a gente vai pensar na atualidade. Ou seja, com 20 anos de consultório, eu tive que me reformular muitas vezes. E nos últimos tempos, eu tive que conhecer as redes sociais, conhecer o Instagram, né? Para quem é da minha faixa de idade, sabe que o Instagram é um mundo a dominar. Então, quando a gente percebe que precisa mudar a nossa comunicação para que a gente entre nas redes
e consiga capturar, fazer conexão, gerar elo com as pessoas, a gente vai perceber o valor que nós temos nos conteúdos que a gente pode conversar com as pessoas. Por quê? Quantas pessoas, né, influencers, que o Brasil aí tem para dar e vender, falam sobre qualidade de vida, estresse, ansiedade, depressão, melocovid. E você, que é psicóloga, que é psicólogo, que trabalha diariamente com isso, que estudou, que estuda, por que você não vai lá para a rede falar para as pessoas? Eu tenho certeza que tem muita coisa aí que você sabe que vai beneficiar as pessoas. Então, uma das nossas dos nossos pontos de crescimento é justamente aprender a fazer conteúdos para as redes sociais, conteúdo aí de valor, conteúdo que realmente traz impacto e bem-estar para quem está lendo, uma dica, uma orientação. Essa é a razão mais comum para que psicólogos e psicólogas se dediquem ao tal marketing digital. Atrair os olhos das pessoas que estão buscando soluções e que nós estamos ali, né, prontos para oferecer. E se você tem uma visão de crescimento, de desenvolvimento também da tua profissão, se tu queres ser uma referência, a melhor maneira é escolher qual é a área que você quer se tornar uma autoridade. E isso é importante decidir, independente do tempo de formação, porque ter isso mais claro vai te ajudar, inclusive na precificação, na apreciação e na percepção de valor que o teu atendimento tem. E tudo isso precisa ser segmentado, a gente tem que deixar de ser generalista, né, e nichar o nosso trabalho para que a gente possa realmente conversar diretamente com aquele público. Não adianta, o nicho, hoje o mercado funciona assim, e somos, né, cada vez mais especialistas, né? Se eu pergunto para o Leonardo, tu que és psicanalista, por ser psicanalista, Léo, tu já tens um nicho? Não, né? Os nichos não são técnicas, não são áreas da psicologia. O nicho é uma área de mercado, mas que tem que conversar com a tua paixão, com o teu encantamento. O que você realmente gosta de fazer? O que você já percebeu que na vida de psicólogo é show para ti, que te move, que te deixa contente, que te abastece? É esse o nicho que você vai trabalhar. Porque como é que você vai escolher um nicho que é tendência top no mercado se não tem nada a ver contigo? Se nem estudar o tema vai te gerar prazer. Então, a gente está trabalhando aqui com o destaque das tuas habilidades, da tua potencialidade. Então, qual é a tua habilidade aí enquanto psicólogo para transformar, para melhorar a vida de quem contrata o teu serviço? Então, o nicho é a definição também da área que você vai trabalhar e da definição do assunto, do conteúdo que você vai estar ali conversando, fazendo live, fazendo post, contando para essa pessoa mais sobre a dor que ela tem. Se você seguir nessa de ser generalista e atender todos os públicos, o marketing digital ele fica mais capenga. E com um nicho de mercado bem definido, você vai estar trabalhando com necessidades específicas e não atendidas. E vai ter um público muito mais disponível, interessado, engajado com vocês. Quando a gente já pensou nessa necessidade aí de organizar o nosso marketing pessoal, o nosso marketing do consultório, né, para que a gente possa realmente falar com o cliente que a gente deseja captar. Qual é o próximo passo? Falamos sobre dinheiro, gestão do teu consultório, precificação. Falamos depois de tempo. Que tempo é esse
na atualidade em que a gente trabalha muito mais do que experimenta outras relações de fluição, de conhecimento, né, de trabalho com o corpo, de relaxamento. Por que a gente retira tudo isso da nossa vida, sendo que são essas condições que são até mínimas para a gente trabalhar, porque nos dão energia, porque nos dão interesses mais aguçados pela vida. Né? Então, o tempo tomado todo pelo trabalho, ele já não é um bom negócio, ó, faz tempo. E eu acredito que chega uma idade em que a maturidade nos brinda com esse pensamento, né? Não é à toa que o Deleuze e o Guattari nos diziam que fazer filosofia é algo da velhice, é algo da maturidade. Porque sim, a gente vai se perguntar todo dia, as perguntas são filosóficas. Como eu posso usufruir melhor da vida, trabalhar menos, recolocar os meus objetivos como psicóloga, pensar em trabalhar com um nicho em que eu invisto nisso, dedico estudo e tenho horas para também me preparar para poder usufruir com minha família, trabalhar com a minha mente e meu corpo e voltar melhor para o trabalho como psicólogo. Eu acredito que muitas profissionais, assim como eu, têm esses questionamentos. Só que só com uma técnica que realmente a gente se aprofunda e a gente percebe diferença no atendimento clínico, é que a gente consegue oferecer um melhor atendimento e sustentar essas necessidades que temos pessoais, né, do trabalhar menos e ganhar mais. E a técnica que eu venho estudando e colocando à prova nos atendimentos com os meus clientes é a técnica tão antiga e tão maravilhosa, sabe qual é? A interpretação dos sonhos. Então, eu quero te dizer que se você deseja dar aí uma atenção especial no acolhimento, clareza, objetividade nas respostas, flexibilizar, né, a sua, mas os seus conhecimentos anteriores para adquirir conhecimentos novos, que são importantes para a gente ter uma comunicação mais efetiva nesse tempo de rede social. Se você quer criar um vínculo positivo com seu paciente, se sentir seguro para conduzir uma sessão, e ter muito mais segurança também na hora de contratar, de precificar, é importante que você se permita aprender. Eu estou aqui, como eu falei antes, para a gente poder realizar essa dimensão especial da vida clínica, trabalhar menos, ganhar mais, ter mais qualidade de vida e certamente ter condições para oferecer um atendimento psicológico de extrema qualidade. Nisso, a técnica vai fazer muita diferença. E aí eu te pergunto, qual é o teu diferencial? O meu diferencial, ele vem sendo trabalhado através, sabe do quê? Dos sonhos que os meus pacientes vêm trazendo. E claro, do meu trabalho pessoal como analisanda, porque também estou sendo cada vez mais encantada, né, pelos meus próprios sonhos, a investigação dos meus sonhos. Então, no momento que eu comecei a trabalhar com sonhos e a convidar com que os pacientes trouxessem seus sonhos, né, trabalhando aí em profundidade com o inconsciente, rapidamente surgem benefícios terapêuticos como não só o autoconhecimento, né, mas a gente vai detalhar, tá, o que é o autoconhecimento, que potência é essa? Bom, é a potência de poder ter uma alfabetização emocional, que a gente tenha essa consciência a partir dos próprios conflitos internos e segurança na tomada das decisões. Porque a gente vai ter muito mais campo de leitura sobre a nossa dinâmica para poder apreciar e também para poder governar as nossas próximas direções. Então, o que você precisa? Uma técnica nova. Você gostaria que o seu paciente trouxesse mais material? Você gostaria que o seu paciente aprendesse a sentir os sentimentos?
Você quer desfrutar de todo o potencial que a escuta clínica pode propiciar? Então eu te digo, o sonho, a escuta do sonho, a análise do relato do sonho que o paciente te traz, é uma forma particular de pensamento e possibilita condições, para que a gente construa um caminho para que o paciente se conheça, para que ele realmente perceba como é a sua vida de fantasia, perceba, né, o que dimensões são essas que ele carrega e que pelo pensamento de vigília ele nem consegue acessar. E certamente, né, no momento em que a gente abre os olhos para o lado de dentro, e aí a gente descobre que não vive num mundo, mas vive em dois, né? E a gente pode conhecer o nosso mundo interno, que é uma esfera tão real quanto a do mundo exterior. Isso vai abrir aí um significado novo, que tem a ver com o alívio das tensões, e tem a ver também com um comprometimento. A partir do momento que a gente sabe algo sobre a gente vai ter que fazer algo com isso, não é? Então, fazer com que o paciente fale a língua do inconsciente faz com que a gente traga ali para o centro da sessão os traumas, os conflitos, os pontos de dor dessa pessoa, sinalizando não só o mundo interno, né, mas também a possibilidade da pessoa caminhar no processo, de mexer com seus pontos de saúde e potencialidade, quebrando com aquilo que estava parado, né, e era sintomático e impedia com que a pessoa pudesse usufruir. Então, quero te lembrar de novo que a minha missão esse ano é te ajudar, isso mesmo, te ajudar, você psicólogo, psicóloga, a trabalhar menos, a ganhar mais com os atendimentos, e esses atendimentos vão ser de extrema qualidade. Então, uma ótima tarde de trabalho, vamos que vamos, até amanhã. Tchau, tchau.